Bom, então, sem mais delongas, vou começar a apresentar aqui, embora eu acho que muitos de vocês já conhecem a trajetória do Paulo Pedó. Ele é diretor da unidade de negócios da Melissa, é criador e implementou o Bergamota Lab, que impulsiona toda a parte de inovação da empresa. E quem esteve na oficina de Musical Branding também pôde vivenciar um pouquinho de como é que foi que a Melissa construiu a sua identidade musical. As meninas mostraram lá da Bananas Music. Olha, sensacional, realmente a Melissa respira moda, respira arte, respira cultura. Então é um prazer para a gente aqui no Let's Marketing te receber, Paulo. Bem-vindo. Posso subir? Deve, o palco é todo seu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Bom, depois dessa palestra fantástica do Cris, né, o compromisso é grande aqui de manter a audiência também empolgada. É muito legal ver a energia, né, que você transmite na tua palestra. E muito obrigado pelas dicas. Tenho certeza que meu LinkedIn vai melhorar muito depois disso. Bom, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre Melissa, né? Talvez alguns já tenham visto essa palestra, né? Uma palestra que eu faço com recorrência. Espero trazer algumas coisas novas também. E a primeira coisa que eu quero falar é um agradecimento, tá? Um agradecimento muito especial, né? A toda a equipe aqui. Para mim é sempre um momento muito importante, porque é uma das coisas que eu mais acredito no empreendedorismo, seja ele de forma intraempreendedora ou de forma empreendedora mesmo no sentido de novos negócios, né? E como o Cris falou aqui, hoje a gente vive numa era de redes sociais, né? Então, trazer um pouquinho aqui o meu Instagram, né? Instagram é a rede que eu mais uso. Então, aqui tem um pouco de tudo na minha vida. Ele é ainda privado, mas eu adiciono todo mundo que pede para seguir. E no final eu vou colocar aqui também um QR Code com as minhas redes sociais aí para que a gente se conecte no nível pessoal, né? Porque eu acho que as redes sociais estão aí para isso. Não é, como o Cris falou, não é um sistema, né? São pessoas que estão se conectando e criando novas coisas. Então, esses agradecimentos que eu já fiz. E eu vou começar um pouquinho pela minha história, tá? Eu nasci em 1971, em Farroupilha, cidadezinha vizinha aqui, numa família de comerciantes. Meu avô tinha um armazém de secos e molhados, meu avô e minha avó. E eu aprendi desde cedo com eles, talvez, o que é a essência do varejo. Meu avô era o cara do relacionamento e aprendi com ele que a essência do varejo está na satisfação e na experiência do consumidor, né? Não tinham esses termos na época, mas isso ficava muito visível na prática da vida dele. E aprendi com a minha avó, que era a pessoa que controlava as contas, né? Que a eficiência operacional é o segundo pilar do varejo. E essas duas coisas, quando andam juntas, né, o sucesso é garantido. Eficiência operacional e experiência do cliente. Com 17 anos, eu fui para Porto Alegre, fui estudar publicidade e propaganda. Eu sempre conto também que eu gostava muito de escrever e eu queria fazer jornalismo. E, no fim, acabei mudando e fazendo publicidade e propaganda, porque era um jeito de escrever e tinha muito mais campo de trabalho, então foi a escolha ali. Mas, como na vida as coisas acontecem de forma inesperada também, eu acabei descobrindo dentro da faculdade uma cadeira que chamava Mercadologia, na época, a PUC chamava de Mercadologia, agora deve ser Marketing, né? E acabei me encantando por isso. Ou seja, eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda pensando em ser redator publicitário e no meio do curso eu descobri esse mundo do marketing e dos negócios, acabei fazendo economia também na URGS, então fazia publicidade de manhã na PUC, economia à noite e à tarde jogava muita sinuca, né? E foi um período muito divertido da minha vida.
Com 20 anos, eu entrei na MPM Lintas. A MPM Lintas era uma grande agência de propaganda na época, uma multinacional. A Lintas é uma empresa multinacional que tinha a conta da Unilever, não sei com quem está hoje isso. E foi muito legal porque eu entrei na área de planejamento e pesquisa de mercado. Não faço nem ideia do que era isso, mas eu aprendi muito nesse período. E com 22 anos eu entrei no marketing da Grendene porque eu estava fazendo meu trabalho de conclusão sobre marketing esportivo, mandei umas perguntas para o gerente de marketing da Grendene, o Márcio Dalbó, na época, e o Márcio gostou tanto das minhas perguntas que me chamou para ir trabalhar com ele, também num cargo de entrada chamado auxiliar técnico de planejamento e pesquisa de mercado. Não faço nem ideia do que seria isso hoje também, porque as coisas mudaram completamente. Com 24 anos eu liderava a comunicação da linha masculina da Grendene, principalmente o Rider, né? Pela carinha de vocês aqui, eu acho que a maioria não acompanhou essa época do Rider, dos comerciais musicais na Rede Globo, né? Então, era uma época, eu digo assim, uma época muito legal do marketing, porque se você tinha verba, espaço para a Rede Globo e uma ideia, no dia seguinte você mudava o ponteiro e conquistava a participação de mercado. Mas isso passou, né? Essa época passou. Com 28 anos eu fui convidado para liderar uma missão dentro da Grendene, que era uma missão muito simples, né? O Alexandre me chamou e disse: Paulinho, nós precisamos colocar a Melissa nas boutiques do Brasil. Essa foi a missão. E aí, tudo mudou completamente na minha vida, de novo, porque foi uma oportunidade incrível de trabalhar com uma marca que se conecta com as pessoas, não simplesmente no racional, mas no emocional. É o que a gente chama de uma autêntica love brand, né? A gente tem dois eixos aqui nesse gráfico, um eixo diz respeito ao amor, o outro eixo diz respeito ao respeito, né? E a gente vê assim, marcas que têm um altíssimo respeito, mas têm uma baixa ligação emocional, né? Elas são grandes marcas, né? São marcas que fazem muita diferença, né? Dá para a gente falar aqui, por exemplo, Gillette é uma marca assim. Ninguém ama a Gillette, mas todo mundo tem muito respeito pela Gillette. Outras marcas, elas caem no que a gente chama de marcas do coração, que são marcas que falam com o emocional das pessoas, né? Tem várias marcas aqui, cada um tem as suas, né, que falam com o coração, aquela marca que, além de ter um respeito muito grande, e a Melissa é uma marca de praticamente 50 anos, né, quase 50 anos de mercado, elas também trazem consigo essa coisa da conexão emocional. Não sei se já tem o cheirinho aí na sala, porque eu estou meio gripado e não estou sentindo, mas provavelmente ligou um gatilho emocional na maioria de vocês, né, que conhecem a marca desde crianças e que talvez esse aroma tenha feito lembrar de um primeiro beijo no colégio, de uma amiga muito querida, de uma situação positiva. Então, quando a gente fala de marcas emocionais, é isso. São marcas que falam com o coração. Inclusive, esse cheirinho, ele é marca registrada nos Estados Unidos como marca olfativa. No mercado americano, a única marca de calçados que pode utilizar esse aroma é a Melissa. Quando a gente vai para a parte de baixo do gráfico, né, a gente vê duas situações. Marcas que não têm muito respeito, não têm nenhuma consideração afetiva, normalmente são commodities, são vendidas basicamente por preço. Ou marcas que têm muito amor, aquela paixão momentânea, mas que não conseguem, ao longo da trajetória, conquistar respeito, elas acabam sendo aquela marca passageira. A gente tem vários exemplos aí também de marcas que um ano é uma febre e depois desaparece, ninguém nunca mais ouve falar dessas marcas. Então, a Melissa, ela tem como visão isso, ser a marca mais amada do mundo no que se refere a acessórios de moda. Então, vocês vejam que a missão era muito simples, coloca o sapato de plástico
em boutiques, né? E a gente acabou dando uma dimensão maior para isso, criando uma autêntica love brand. Na verdade, não foi nem criando, foi resgatando o próprio DNA que a marca já tinha desde a sua origem lá nos anos 80. A gente acabou estabelecendo também quais são os territórios, né, que a marca trabalha, né? O que são os pontos onde a marca tem interesse e qual é o discurso que a marca utiliza, né? Então, a gente usou como pilares estratégicos aí moda, arte e design. Isso é muito importante para qualquer marca, porque se você não faz isso, se você não estabelece qual é o território, é muito fácil se perder, ainda mais num mundo completamente volátil como o mundo onde a gente vive, né? Você acaba perdendo até o que eu preciso, aonde eu tenho que investir, como é que eu vou trabalhar, você acaba fazendo tudo, né? E acaba não sendo muita coisa. Então, nós escolhemos como moda, arte e design como sendo os pilares que a marca ia trabalhar. E aí a gente foi muito a fundo nisso. Tá? Muito a fundo nisso. Primeiro começamos no Brasil, parceria com o Alexandre Hershkovich, com diversas marcas aqui no Brasil, até a gente ir para um nível global, né, resgatando uma coisa que também é o próprio DNA da marca, que foi a primeira a trazer colaborações internacionais para o Brasil ainda na década de 80, lá com Thierry Mugler, Elisabeth Senneville, Jean-Paul Gaultier. A gente deu uma extensão para essa estratégia que já estava no DNA da companhia. Um item internacional também no que diz respeito à moda, à arte, né, uma peça de arte. Eu não vou passar os vídeos, porque... E também no que se refere ao design, né, que é uma das ferramentas que para a gente talvez tenha uma importância, uma das maiores importâncias, porque talvez hoje seja a melhor ferramenta para a solução de problemas, não só o design estético, mas o design como ferramenta de solução de problemas. Então, eu costumo dizer assim, moda, porque talvez seja a maior forma de expressão pessoal que a gente tem, né? A gente se expressa pela moda. O design, porque talvez seja a maior ferramenta de solução de problemas. E a arte, porque a arte, no fim das contas, é o tempero da vida, é o que faz a vida ter novos sabores, né? E a Melissa navega muito bem nesses três territórios. Então, quando a gente fala sobre isso, além disso, né, também é um caso muito bacana de inovação em negócios, de estratégia em negócios, de branding aplicado, de intraempreendedorismo, né, e, no fim das contas, um case de negócios, né. Mas eu também acho muito importante sempre falar nessas palestras o seguinte, em marketing não existe o certo e o errado. Aprendi isso lá na faculdade, né? O marketing existe o adequado e o não adequado, e o inadequado. Ou seja, nem todas as estratégias que a gente usa aqui na Melissa servem para todas as marcas, né? Então, a gente acabou selecionando aqui alguns pontos, 5 pontos, que eu acredito que fazem parte, né, são pontos fundamentais, tanto da estratégia da Melissa, e que fazem parte de qualquer estratégia de negócios nos dias de hoje. Vocês vão ver aqui que são pontos muito simples, talvez vocês já tenham até ouvido esses pontos em outras apresentações, em outros cases, né? Mas a gente acredita que esses 5 pontos eles fizeram muita diferença na estratégia de reposicionamento da Melissa, e fazem hoje, continuam fazendo muita diferença para o negócio. O primeiro deles é o tônus vital. Tônus vital é isso que a gente viu na palestra anterior. É aquela vontade, aquela garra, aquela energia que a gente vê em profissionais, em pessoas que estão fazendo coisas que fazem sentido para a vida deles, né? Então, o tônus vital, de onde vem esse tônus vital, né? Eu acredito, e aqui não tem nada de científico nisso, talvez alguém vá fazer uma pesquisa um dia sobre isso,
mas eu acredito que tem muito a ver com o propósito pessoal. Quando o propósito pessoal dá match com o propósito da organização, ou da marca, ou do projeto que você está falando, né, que você está trazendo, a coisa ganha um tônus muito maior. A gente vê a energia no rosto, nos olhos das pessoas, né? Outra coisa que eu acredito é que o tônus vital tem a ver com prazer. A gente precisa ter prazer naquilo que faz. Quanto maior o prazer naquilo que a gente faz, maior é o tônus vital. E também tem a ver com a dimensão do sonho. Uma coisa é você dizer assim, olha, meu sonho é na cidade de Farroupilha, é fazer o trabalho na cidade de Farroupilha. Outra coisa é você levar esse sonho para um nível global. Isso acaba gerando tônus vital em toda a equipe que faz parte do projeto. Então não tem problema nenhum, Nizam Guanais fala isso. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho, gente. Dá o mesmo trabalho. E a gente precisa ter essa visão de que nós podemos mais, né? A comparação, por exemplo, com um país como a Holanda ou própria Israel, né? Qualquer negócio que nasce em Israel ou que nasce na Holanda já nasce global, porque o mercado é pequeno, porque o país é pequeno, então eles têm muito essa preocupação de fazer a coisa para um nível global. E a gente tem que ter essa ambição também, né? Isso aumenta muito o tônus vital da equipe que está trabalhando com a gente. Então, tônus vital, para mim, foi um dos principais fatores assim, que fizeram da Melissa o que ela é hoje, né? Quando a gente olha do ponto de vista de propósito, né, a gente tem como propósito na Melissa promover a diversidade conectando histórias e pessoas através da moda, da arte e do design. E aqui, quando eu estou falando de diversidade, é diversidade de pensamento, é diversidade de estilos, é diversidade de gostos, é diversidade de pessoas. Somos diversos. Cada um tem a sua peculiaridade e somos uma grande aldeia global de pessoas diversas e peculiares. E, através das histórias, a gente conecta as pessoas nos pilares de moda, arte e design. Isso combina muito com o meu propósito pessoal também. Então, acho que isso aumenta muito o tônus vital. A questão do prazer, né? As pessoas que trabalham lá com o Melissa, as pessoas que estão na equipe de Melissa, seja numa loja, Clube Melissa, que é uma loja terceira de um franqueado, seja dentro da equipe da Melissa, elas têm prazer por esse universo. Esse universo interessa essas pessoas. Então, a primeira pergunta que eu faço, né, numa entrevista com a pessoa é o que te deixa feliz. E não o que você fez. Mas o que te deixa feliz? Porque eu preciso ter gente com prazer lá dentro, gente que queira buscar, além de um emprego, um propósito de vida. E é por isso que, na nossa equipe lá, a maioria dos gerentes tem mais de 15 anos. Eu tenho 30 anos de empresa. Eu entrei na empresa com 22 anos. A gerente da divisão lá, a Raquel Scherer, que estudou aqui em Caxias, estudou moda aqui em Caxias, passava na frente da Grendene e dizia, um dia eu quero trabalhar aí. Na entrevista de emprego, com 18 anos de idade, ela entrou como estagiária. Hoje ela é gerente de divisão, tem quase 20 e poucos anos de empresa. E esses casos são corriqueiros. Isso é uma coisa também que a gente precisa tirar um pouquinho da nossa cabeça, porque existe uma pressão de que as pessoas precisam mudar de emprego a cada 3 anos. Você não pode ficar parado, tem que ir trocando de emprego. Quando você vai no Japão, as pessoas que têm mais de 15 anos de empresa, elas são homenageadas, né? Então, essa cultura do efêmero, né, é uma coisa também que a gente precisa trabalhar, porque se você encontra prazer e conexão naquilo que você faz, você só precisa mudar de emprego dentro do mesmo emprego. As pessoas me perguntam assim, como é que você está há 30 anos na mesma empresa? A cada 3 anos eu tenho um emprego diferente, a cada 3 anos eu tenho um projeto diferente, a cada 3 anos eu tenho um motivo a mais para acordar de manhã e encantar
algumas pessoas como líder, né? Eu deixo líderes também, né? Passo um legado, então é um lugar interessantíssimo para trabalhar, né? A outra questão que eu falei aí é a dimensão do sonho, né? Que é um pouco isso, né? A gente começou a botar a Melissa nas boutiques no Brasil, mas, pô, deu certo aqui, por que não ir para fora, né? E quando a gente viu, estava lá na Galerie Lafayette, em Paris, estava em Tóquio, nas principais lojas, estava em Nova York, enfim, criando uma operação global e levando não só a marca da Grendene e uma marca de conexão com as pessoas, mas também o Brasil para fora, né? Eu acho que esse é um papel importante de qualquer empreendedor, né? E que não precisa ser o dono da empresa, pode ser um intraempreendedor, né? Fazer essa diferença dentro de casa. Aqui é outro chavão, né, gente? R pequeno, R rápido e pequeno, mas aprenda. O importante não é o erro, o importante é o aprendizado. Então, tudo que a gente faz na Melissa, tudo é prototipado. O Jim Collins já falava isso, né? Bala de revólver e bala de canhão. Primeiro você dá um tirinho, experimenta. Depois você solta a bala de canhão. Quando descobriu que a coisa funciona, aí você solta a bala de canhão. E para trazer um exemplo prático disso, né, de prototipar sempre, eu trago aqui o exemplo do Clube Melissa. Hoje, o Clube Melissa é uma rede de franquia com mais de 400 lojas no Brasil, tá? 140 lojas fora do Brasil. Tudo isso começou com uma experiência. A gente tinha diversas lojas exclusivas de Melissa no Brasil. Tinha uma lá em São Paulo, tinha uma em Belo Horizonte, tinha várias lojas exclusivas que não estavam envelopadas, né, como uma franquia. A melhor operação era a do Rio de Janeiro, chamava MBR. Um dia, numa conversa super informal com o dono da MBR, a gente disse: Ronaldo, quem sabe a gente franquia esse negócio? E aí surgiu a Jelly. A Jelly foi a primeira franquia da Melissa. Quando a gente chegou em 40 lojas no Brasil, a gente pensou assim, gente, o negócio está ficando grande. Agora, e está funcionando. O empreendedor está ganhando dinheiro, está sendo rentável, está funcionando. Agora a gente cria o Clube Melissa. A gente coloca a nossa marca lá na frente, envelopa melhor isso, e aí a gente cresceu para 406 lojas, é o que tem hoje no Brasil. Esse número vai mudando dia a dia, tá? Então, esse é só um exemplo, né? Para um projeto, você precisa prototipar antes, precisa experimentar pequeno, aprender rápido. A Grendene não era uma empresa de varejo, a Grendene era uma indústria, né? Com os vieses de indústria, com as características de indústria, para ir para o varejo, era uma grande mudança. Então, foi muito necessário a gente experimentar pequeno antes, para depois ampliar. Terceiro ponto é seja coerente. Parece bobagem isso, né, gente? Mas você precisa ser antes de parecer. Só que depois que você você precisa aparecer. Por isso, bala de revólver e bala de canhão também, né? No momento que você conquista alguma coisa, que você é alguma coisa, você tem que fazer isso aparecer. Mas o importante é ser antes de parecer. Por quê? Porque a gente vive num mundo da coerência, né? É muito fácil as pessoas identificarem quando você está mentindo. Logo aparece isso. As redes sociais estão aí e desmascaram rapidamente. Eu tenho um amigo, por exemplo, que abriu uma empresa de sorvetes, né? Grande empresa de sorvetes, e que ele dizia que o sorvete era feito pelo avô italiano dele. Cara, foram atrás e descobriram que não era o avô italiano dele, que não tinha nada a ver com o sorvete italiano. Isso deu maior rebu nas redes sociais e está todo mundo pelado hoje. Está todo mundo exposto, né? Então, a gente precisa ser coerente. Quando a gente faz alguma coisa, tem que estar muito embasado em alguma coisa real. É o nosso trabalho, por exemplo, com sustentabilidade.
Faz mais de 15 anos que a gente está na jornada de sustentabilidade e a gente nunca falou sobre isso até há 6 anos atrás, mais ou menos, né? Apesar de já ter feito muita coisa. Então, em 2005, a gente patrocinou um livro de design sustentável, nem se falava sobre sustentabilidade em design, que chamava Haverá a Idade das Coisas Leves, do Thierry Casasian, em parceria com a editora do Senac. De lá para cá, a área de sustentabilidade na Grendene saiu de uma ideia para um departamento de mais de 40 pessoas, né? A maior parte da nossa energia utilizada na produção vem de fonte renovável, de energia ou eólica ou solar, né? A nossa pegada de carbono é extremamente baixa comparada a outros fabricantes de calçados. Então, a partir do momento que a gente criou essa massa crítica, que a gente não é um greenwash, que a gente chama, a gente começou a divulgar isso também. Então, usando o selo Somos Veganos, da Vegan Society inglesa, enfim, uma série de atributos que hoje a gente divulga. Mas antes de divulgar, a gente precisou ser coerente e ser. Há 2 meses atrás, a Elle Americana fez uma matéria sobre a fábrica da Grendene, sobre a fábrica da Melissa, tecendo elogios intermináveis por conta de, mesmo utilizando uma matéria-prima chamada plástico, PVC, que, de certa forma, é confrontada, né, no mercado, a gente tem um trabalho de reciclagem, de recolhimento de produtos, né? A logística reversa era o último ponto assim, que a gente precisava olhar, e a gente tem muita coisa para ir evoluindo sempre. Mas a gente criou, no Dia do Consumo Consciente, há 3 anos atrás, os coletores. Foi um dia onde toda a rede Clube Melissa não vendeu e só recebeu o produto de volta nos coletores que continuam nas lojas, né, para quem quiser descartar o seu produto. Porque o grande problema do plástico não é a utilização dele, né? Imaginem essa sala aqui se não tivesse nada de plástico, né? Seria altamente insustentável, as coisas teriam que ser de madeira, o próprio o carpete que a gente está vendo, o tecido, tudo isso é polímero, né? Então, o plástico ajudou muito na evolução. O problema é o descarte disso. Então, isso era uma coisa que a gente precisava tratar e estamos evoluindo a cada dia nisso. Tá? Então, sustentabilidade é uma jornada, mas o importante aqui é você precisa ser antes de parecer. Coerência estratégica também está dentro disso, né? Está dentro de seja coerente, né? Então, a gente sai de uma visão muito focada, né, nas capacidades, que são os 4 Ps, que todo mundo conhece aí do marketing, né? Produto, serviço, promoção, comunicação, preço e distribuição, por uma visão focada no consumidor. Isso é um shift muito grande, é você mudar completamente o jeito de pensar. Porque, por exemplo, às vezes você não precisa de um produto, você precisa de uma solução. Quando talvez uma empresa de automóveis, hoje, ela não precisa lançar um carro novo. Talvez ela precise lançar um serviço de assinatura de carros. E as empresas estão fazendo isso. Então, pensa na solução do problema do consumidor. O I de information ao invés de promoção, comunicação. Promoção, comunicação é o que você tem dentro de casa e pode transmitir. Informação é o consumidor buscar informação aonde ele quiser, da forma que ele quiser. É um diálogo. Hoje não é mais broadcasting, né? Todo mundo sabe disso, mas é sempre importante repetir. Não é mais uma transmissão de mão única. Você precisa conversar com os consumidores. Então, aí está a informação. E o preço, ele foi substituído por valor, né? O valor resultante daquela relação.
Assim como a distribuição não é mais o ponto de venda, mas é o ponto de acesso, estar disponível aonde o consumidor quer acessar você. Não importa se é físico, se é digital, se é pelo correio, como for, mas o consumidor tem que poder acessar você na ferramenta que ele quer, por isso se fala tanto de omnicanalidade hoje, né? Então, olhando do ponto de vista da Melissa, a solução foi a seguinte: o consumidor dizia para a gente assim, eu quero um calçado que me traga um sentimento positivo, que seja mais do que um simples sapato. Por quê? Porque quando a gente distribuía em sapatarias, né, o calçado de plástico era vendido como uma alternativa de baixo preço ao calçado convencional. Quando você tira ele dessa arena e coloca ele na arena de acessório de moda, acessório de design, ele deixa de ser concorrente dos sapatos tradicionais e passa a ser uma pequena indulgência, um presente que a pessoa se dá para si mesma ou para outra pessoa. Então, qual foi a solução que a gente encontrou? A solução foi o não sapato. A Melissa é o não sapato. Ela tem características que não dizem respeito ao sapato. Por isso que permite que a gente faça coisas que estão muito mais ligadas, talvez a jewelry, talvez a acessórios, a bolsas e determinados produtos que têm essa característica de pequena indulgência. Produto que mexe com o emocional. Em termos de informação, basicamente a gente trabalhava com mídia de massa, Rede Globo. A gente passou, a partir do reposicionamento, a responder essa pergunta: onde, quando, de que forma o consumidor quer ser informado sobre o nosso produto? Então, hoje, as nossas redes sociais, a gente tem uma comunidade muito grande e foi aprendendo isso, né? Lá no falecido Orkut. Eu não sei quem lembra do Orkut ainda, mas o Orkut foi uma grande rede social no Brasil e as coisas foram acontecendo de forma orgânica. As meliceiras, que é como elas mesmas se intitulam, foram criando comunidades no Orkut, e essas comunidades geraram vínculos pessoais onde o assunto era Melissa. E aí vem um case de um erro completo que a gente teve, virou até tese de alguns trabalhos aí de conclusão de curso, do Melissa Fail, né? O que foi o Melissa Fail? A gente ia inaugurar a Galeria Melissa de Nova York, momento maravilhoso, tinha feito a galeria aqui no Brasil, a Galeria Melissa lá de São Paulo, na Oscar Freire, tinha funcionado super bem, testamos pequenos, ampliamos para o mundo, e aí a gente aproveitou que na semana de moda, quando ia de Nova York, quando ia inaugurar a loja, tinha uma série de blogueiras, né? Chamava blogueiras, nem sei se chama assim hoje, em Nova York para transmitir os desfiles. E aí, como elas já estavam lá, a gente convidou para a loja, para a inauguração da loja. Só que 4 dessas meninas que estavam lá não tinham conexão nenhuma com a marca Melissa. Isso derrubou a hashtag da morte do Vando de tantas pessoas que reclamaram ao mesmo tempo desse fato. Por quê? Porque, para a comunidade Melissa, a Melissa traiu essas consumidoras, levando pessoas para a loja que não tinham nada a ver com a Melissa. Então, assim, para vocês terem uma ideia de quão exposto a gente está hoje no mundo de redes sociais. O que a gente fez? No dia seguinte que aconteceu o fato, a gente fez uma carta de retratação, né, um comunicado de retratação, e na galeria seguinte, que foi a Galeria de Londres, fora do Brasil, quando a gente foi levar as meliceiras para lá, a gente fez um concurso entre as meliceiras e levamos 4 meliceiras que eram representantes da voz dessas consumidoras fãs da marca. Porque o amor e o ódio estão na mesma moeda, né? É muito fácil virar isso se você não tiver o cuidado, primeiro, para que a rede seja espontânea, né? Você não pode direcionar a comunidade,
e você não pode trair a comunidade. Essa forma que a gente encontrou na inauguração da loja de Londres foi muito mais interessante do que aproveitar as influenciadoras que estavam lá em Nova York. Isso resulta num valor, né, que a gente fala aqui, a diferença entre valor e preço. O mesmo produto que a gente fabricava com os irmãos Campana, exatamente o mesmo modelo, copiado, chinês, tudo bem, uma qualidade não era exatamente a mesma, ele era vendido a $10, enquanto o nosso produto era vendido a $60. Por que isso? Porque o valor que a consumidora que buscava o produto dos irmãos Campana era um valor de produto original, tinha um valor intelectual por trás daquilo, né? Então, quando você cria toda essa atmosfera emocional, através do design, através da linguagem, através da comunidade, você acaba gerando um valor que vai além do tangível, né? Ele passa a ser um valor intangível. Em termos de acesso, né, já há um bom tempo, a primeira loja online de calçados do Brasil foi a Melissa, o Shopping Melissa, né, a loja Melissa, lá em 2001. E já há algum tempo a gente vem trabalhando essa questão da omnicanalidade. O consumidor poder ir na loja, comprar, receber pelo site, ir no site e retirar na loja, compra online, compra... Já testamos diversos canais também, né, canais diferentes. E o importante aqui é você estar sempre atento e evoluindo, porque esses modelos de negócio, eles mudam constantemente. O quarto ponto também é tão simples quanto isso. Seja simples. A simplicidade é o que faz a arte de fazer negócios. E aí a gente precisa resgatar um pouco isso, sabe? As escolas de negócio no mundo inteiro ficaram por muito tempo muito preocupadas em ser ciência. E, na verdade, fazer negócios não é uma ciência, é uma arte. É a arte de conciliar desejo e expectativa, é a arte de entender o simples. Às vezes tem gente que aparece para trabalhar com a gente, né, e que sabe fazer um super algoritmo complexo, mas nunca teve uma relação comercial, não sabe o que é uma nota fiscal, não sabe, enfim, nunca fez um negócio, né? E fazer negócios está muito mais ligado a uma arte de conciliar expectativas. Então, eu costumo dizer que eu aprendo muito com o vendedor ambulante no sinal de trânsito. Esse cara tem 30 segundos para te vender uma água, que seja, concorrendo com violência urbana, né? Ou ele tem um discurso muito bom, esse cara é muito bom comunicador, porque ou ele tem um discurso muito bom, ou você não abre a janela do carro num sinal no Brasil. Você aprende muito com o padeiro. O padeiro é um mestre do marketing sensorial. Ele sabe tão bem quanto nós que o cheirinho do pão é quase tão importante quanto a textura dele, quanto o gosto do pão. E por isso ele acorda super cedo para estar lá na padaria para ter o pão mais fresquinho, né? A gente aprende com esse tipo de negócio. O camelô, né? O camelô é um mestre do estoque. Ele não erra no estoque. Se ele errar no estoque, ele deixa de levar o almoço para a família dele. Ele deixa de pagar o colégio do filho. Então, cara, pode ter o algoritmo que for, o camelô entende tudo de administração de estoques. Então, a gente precisa resgatar um pouco isso, né? A simplicidade e a arte de fazer negócios. E o quinto ponto, que é o mais importante de todos, é cuide das pessoas. As pessoas é que fazem diferença. As pessoas é que fazem diferença nos negócios. O que adianta ter uma super fábrica com alta tecnologia e as pessoas que estão trabalhando lá não estão encantadas com aquilo? Por quê? Porque numa era onde a inteligência artificial, os algoritmos, eles te dizem o que vestir, o que ouvir, o que acessar, quem é a pessoa mais influente para ti, quem é que deve ser a tua indicação de amigos, o que faz a diferença, gente,
que faz a diferença são as pessoas. É a forma humana. Seres humanos gostam de pessoas e não de máquinas, né? Então, a gente precisa amar as pessoas e usar as coisas, e não o contrário, já dizia Clarice Lispector, né? Cecília Meirelles. Então, a gente usa como abordagem para questão de pessoas, né, na Melissa, algo muito importante, é que não existe hoje diferença entre público interno e público externo. Os públicos são os mesmos, né? Quando você fala com o público externo, o que eu faço e como eu faço, cria uma experiência que revela o meu verdadeiro propósito para a minha audiência externa, que chama isso de a nossa marca. Quando eu falo com o público interno, o que eu faço e como eu faço cria uma atmosfera que revela meus verdadeiros objetivos aos meus colegas, que chamam isso de a nossa cultura. Então, marca e cultura, no fim das contas, é a mesma coisa, né? Público interno e público externo é a mesma coisa. A gente precisa ter o mesmo cuidado e o mesmo trabalho, tanto nas pessoas que estão trabalhando com a gente, quanto nas pessoas que estão consumindo a nossa marca. E é um pouco isso que a gente procura fazer lá na Melissa. Na contratação das equipes, na manutenção dessas equipes, você entra numa loja da Melissa, é mais ou menos as mesmas pessoas com CEPs diferentes, né? E com o mesmo, imbuídas no mesmo espírito, né? Eu costumo dizer assim, vendedor da Chili Beans é clássico para isso, né? Você reconhece o vendedor da Chili Beans no meio do shopping. É o cara que é um pouco mais diferente, que está tatuado, que tem um piercing e tal. Então, você vê na Chili Beans aquele espírito do Caíto, né, que é o grande empreendedor lá da Chili Beans, você vê em cada uma das pessoas que trabalham lá. É um pouco isso que a gente procura fazer também na Melissa. E aqui eu quero trazer um vídeo para vocês que reflete isso. Pode levantar o som aí. Não sei se tem som. Esse vídeo, gente, foi um desfile que a gente fez. Essa ideia de fazer na fábrica gerou muito planejamento, envolveu muito planejamento. Então a gente ficou mais ou menos 7 meses produzindo esse momento, produzindo essa ocasião. E depois da primeira visita que eu fiz na fábrica, eu percebi que a gente tinha que envolver os funcionários, que isso seria uma parte muito importante, que não era só a gente estar ocupando a fábrica como uma locação ou como um espaço para o desfile, não era isso que a gente queria. Lá pro Melissa, porque eu amo muito Melissa, trabalho aqui há 6 anos já, então eu sou muito feliz. É um sonho estar trabalhando na empresa Grendene, né, multinacional, um sonho mesmo, realizado. E estar aqui é assim uma coisa fora do comum, acho que eu tô sonhando. O lançamento de uma coleção, né? O lançamento de uma coleção onde a gente trouxe toda a imprensa internacional e os formadores de opinião do Brasil para dentro da nossa fábrica, mas não para ver um desfile de modelos, para ver um desfile que misturava modelos com as próprias pessoas que fazem o produto. Então, eles participaram do desfile e, gente, vocês não fazem ideia de o quanto isso modificou a vida dessas pessoas que tiveram a oportunidade, em algum momento, né, de ter um maquiador, né, fazendo a maquiagem dela, né, saíram da linha de produção e foram desfilar. A abertura foi com um cara que tinha
necessidades especiais, né? E pôde participar também disso. Então, foi um momento assim, de muita verdade daquilo que eu estou falando aqui, materializado na prática, né? Agora a gente teve a oportunidade de refazer um pouco esse trabalho. Eu não tenho os vídeos aqui, mas a gente teve um flash mob dentro da fábrica, com as pessoas na esteira. Foi muito legal também nessa última coleção. E aí, assim, ó, gente, eu estava lá em 2018, estava voando baixo, voando alto, voando baixo, sei lá como é que fala isso, né? Num momento muito bom profissional, né? Com uma carreira que acontecendo no mundo inteiro, talvez um momento que eu nem esperava na minha carreira, e aí, de repente, shutdown, né? As coisas acontecem na vida de todo mundo, né? O americano diz que shits happen, né? Merdas acontecem. E eu tive um diagnóstico de um câncer de medula, né? Uma doença assim bastante rara, né? E eu tive que fazer um transplante de medula. Sou muito grato porque tive doador aparentado, meu irmão, né? Tive 2 irmãos, os 2 irmãos 100% aparentados. Então, assim, a maior sorte do mundo. E aqui está o meu colega de transplante, né, o Guguinha, palmeirense, que me disse a frase mais sábia do mundo: tio, tudo passa. Tão simples quanto isso, né? A gente fez lá o transplante, nós 2 estamos muito bem, faz mais de 5 anos que eu fiz o transplante, o Guguinha também está super bem de saúde. E aí eu aprendi mais 2 coisas com isso. A primeira coisa, também bobo, vocês já devem ter lido em algum manual por aí, mas a gente não dá muita bola para isso até que shit happens, né? A gente tem pouquíssimo controle sobre as coisas que acontecem na vida. Vocês acham que tem controle sobre o trabalho de vocês, sobre a pessoa que está trabalhando do seu lado, sobre a tua família. Você não tem controle de nada disso. A única coisa que você tem controle é sobre isso aqui, sobre o significado que você dá para as coisas. Então, você aprende a ressignificar. Quando as merdas acontecem, você aprende a ressignificar as coisas na vida, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade, uma coisa que eu pedia muito, né, durante o transplante, era poder fazer uma viagem de novo com os meus filhos. A gente sempre teve o hábito lá em casa de viajar, né? Não importa se é para perto ou para longe, mas desde as crianças pequenininhas, né, levar para conhecer o mundo, né? E eu queria refazer isso. E o processo é demorado, o processo do transplante é bastante demorado. Fiquei 2 anos em São Paulo fazendo esse transplante. E depois também entrou a pandemia e não podia viajar e tal. Então, esse ano a gente conseguiu fazer essa viagem, né? E sou muito grato a isso, né? A ter conseguido isso. Então, a gente precisa ressignificar essas coisas. E aí, gente, boom de novo na minha vida. Tudo mudou completamente do ponto de vista de trabalho também, porque quando eu voltei a trabalhar, fui o primeiro a usar máscara antes da pandemia, então sou trendsetter nisso aí também. E também fui o primeiro ao trabalho remoto dentro da Grendene, porque eu fazia as reuniões pelo Teams. A Grendene só botou o Teams antes da pandemia, por conta desse caso que eu tive. A empresa foi fantástica durante esse período de tratamento, então sou muito grato também à empresa por isso. Mas o fato é que em agosto de 19, quando estou voltando do transplante, eu ganhei um novo presente da vida, que foi a diretoria de negócios digitais na Grendene. Como eu falei para vocês, a empresa é uma indústria, né? Então, negócios digitais, apesar da gente ter aberto a primeira loja de calçados online do Brasil, ela era feita com um terceiro em Santa Catarina, né? E a gente precisava internalizar isso. Isso foi pré-pandemia. Então, em fevereiro de 2020, dentro da diretoria de negócios digitais, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas e nós abrimos o Bergamota Labs, que é um laboratório de inovação em novas formas de acessar o consumidor. Fica lá no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, tá? Depois, em março de 2020, a gente abriu a trilha de transformação digital dentro do nosso braço corporativo de educação, que é a Universidade Grendene.
Depois, em agosto de 2020, a gente inaugurou o Digital Commerce da Grendene. Foram mais de 10 lojas que a gente abriu em pouco mais de um ano, né? Colocando a empresa num outro patamar e numa outra realidade, que é a realidade dos negócios digitais. E como tudo que eu gosto de fazer, foi muito simples. Muito simples. Esse chart aqui é que definiu toda a estratégia de negócios digitais da empresa, que é uma centralidade no consumidor e trabalhar 3 pilares. Cultura, porque sem cultura digital a gente não conseguiria fazer isso. Negócios, porque tem que dar resultado. E tecnologia, que acaba sendo o meio e permeia toda essa estratégia. Então, o projeto de facilitadores digitais, o Bergamota Labs e o Grendene Aproxima, que foi também um processo de aproximação com startups, onde a gente coloca toda a diretoria para conversar com novas empresas. E o DCG, que é a área de Digital Commerce da Grendene. Hoje deve ter umas 100 e poucas pessoas trabalhando nessa área para administrar as nossas lojas online, né? E com isso, no meio desse caminho também, não deu tempo ainda de botar na apresentação, mas teve a internalização da rede de franquias, que era feita por um terceiro lá no Rio de Janeiro. Então, hoje, toda a administração das franquias também está dentro da Grendene. São mais de 100 pessoas trabalhando nesse grupo aí, pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Esse também foi um dos ganhos da pandemia, né? do trabalho remoto, né? Então, hoje a gente contrata gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro, trabalhando remotamente. E aí veio um outro grande aprendizado, que é, você sabe quando o seu projeto deu certo? Vocês sabem quando o projeto de vocês deu certo? Às vezes é difícil de descobrir isso. Na minha opinião, é quando ele deixa de ser seu e passa a ser nosso. Quando ele deixa de ser o teu projeto e passa a ser o nosso projeto dentro da empresa. Então, recapitulando aí o que eu falei hoje à noite para vocês, Tônus Vital, né? A gente sabe de onde vem o Tônus Vital. O Tônus Vital vem da dimensão do sonho, vem do prazer, vem do match entre o propósito pessoal e o propósito do projeto que você está engajado. Aprenda rápido, erre rápido, mas erre pequeno. Seja coerente, seja simples e cuide das pessoas. Mas não esqueça, nós temos pouquíssimo controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente tem uma falsa ilusão de controle. Muitas vezes é preciso ressignificar os eventos que nos acontecem. E o seu projeto só deu certo quando ele deixa de ser seu e passa a ser nosso. E aqui um recado final, que eu me comprometi pós-transplante, né? Que em todo evento, todo momento que eu for falar com uma plateia, seja grande, seja pequena, seja do tamanho que for, eu trago essa questão de a importância da doação de medula, né? A gente sabe que eu tive a sorte de ter doadores aparentados, mas é muito difícil de encontrar uma medula no banco de medula compatível, né? Ainda mais no Brasil, que tem uma diversidade genética tão grande, né? Então, por favor, isso aqui realmente salva vidas. Só para fechar, para mostrar que é um pouco de Melissa.
Muito obrigado, pessoal. E aqui tem 2 QR Codes. Um para vocês me seguirem nas redes sociais também, que hoje eu aprendi muito sobre LinkedIn. E outro que eu também quero ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre essa palestra, se foi interessante para vocês, se faz sentido, né? Então, por favor, quem puder colaborar, eu agradeço muito. Muito obrigado. Paulo, em nome da SIC, muito obrigada. Pessoal querendo fazer perguntas para o Paulo, ele deixou os canais aqui. Então, por favor, usem e abusem. Foi muito bom encerrar o nosso evento com você. Legal. Muito obrigada. Muito obrigado, hein?